Vamos lá, são duas coisas. A adiposidade, ela tem um limite de expansão. Isso é chamado a teoria da expansibilidade da massa adiposa. O que ela quer dizer? Você não precisa ter um IMC de 30, 35 ou 40 para estar sob um fator de risco para desenvolvimento, por exemplo, de diabetes, tá? Você pode ali com um IMC às vezes de 24, 19, tá com fator de risco. Por quê? Porque a tua estrutura biológica, ela tem um limite para a expansão do seu tecido adiposo. O tecido adiposo, ele pode expandir em até 10 vezes. Tem pessoas que chegam a 200 quilos de massa adiposa ou mais, né? Aqueles casos super mórbidos, né? Mas o que acontece? Dependendo do seu background genético ou epigenético, quando você tem um limite da expansão, isso está associado a uma sequência de processos que é mais ou menos assim. A célula adiposa, ela pode ir proliferando. Isso chama hiperplasia, tá? Isso é muito fácil de ser observado na fase mais pueril, quando é criança. Isso vale para tecido adiposo visceral e subcutâneo. O que é visceral e subcutâneo? Subcutâneo é aquele que a gente aperta, pega, e o visceral é aquele que se a gente comprime o abdômen recolheu. Então, se recolheu, tá internamente abaixo da camada muscular. Essas duas gorduras, na infância, especialmente a visceral, elas são hiperplásicas. Elas conseguem ir se proliferando à medida que você vai colocando mais tijolinho lá no galpão. O galpão enche, puff, vira 2. Enche, vira 2. Enche, então vai se proliferando. Só que quando ocorre essa proliferação, essa hiperplasia, essa célula adiposa, ela é mais responsiva à insulina, à leptina, ela é menos inflamatória, logo mais anti-inflamatória, ela é mais bem nutrida, mais bem vascularizada, então ela não fica sujeita a um contexto que é um gatilho que eu vou dar agora, que é a hipóxia. Agora, o que acontece, né? Isso pode variar um pouquinho entre idade, sexo, alguns backgrounds que vêm por epigenética, influência intrauterina, mas de maneira geral, à medida que a gente vai se desenvolvendo, o indivíduo adulto, ele diminui essa capacidade proliferativa da célula adiposa. Então, esse tecido adiposo visceral, ele fica menos hiperplásico e ele se torna agora hipertrófico. Porque se a pessoa ela não muda o ambiente e continua dando mais substrato energético, ao invés do galpão virar 2, ele vai ir crescendo. Quando ele vai crescendo, suponha que você queira, sei lá, com um sistema, chegar até o centro daquele galpão. E aí o galpão vai crescendo, 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 e você tem um braço mecânico, que ele, sei lá, você tem um galpão que tinha 10 metros quadrados, e um braço mecânico de 5 metros de comprimento, você conseguia chegar até a metade. Agora você vai aumentando esse galpão, vai aumentando, ele pode aumentar em até 10 vezes. Agora tem 1.000 metros quadrados. E aí você tem lá o braço mecânico de 5 metros. Você não consegue chegar lá no meio e retirar um tijolinho de lá. Essa é uma analogia para dizer algo relacionado ao oxigênio. Então, à medida que o adipócito ele vai hipertrofiando, e ele consegue hipertrofiar em até 10 vezes, especialmente qual? O visceral, que é o que está na nossa, né, no nosso abdômen. Seria tipo aqueles tiozão barrigudão, professor? É, cara. Que tipo assim, não tem Não é mole. Não é mole. É um... Pode ter um mole, que a gente pode até comentar. Eu vou até deixar anotado aqui, ó. Que é a relação invertida de subcutâneo versus visceral. Os caras colocam o copo na barriga assim pra... O que acontece? Esse adipócito hipertrofiado agora, ele é um adipócito que ele fica sujeito a uma situação que é denominada de hipóxia. Por quê? Porque imagina que a vascularização não consegue acompanhar. E como essa angiogênese ela não acompanha essa vascularização, essa célula adiposa ela não consegue receber o suprimento de oxigênio necessário. Porque ela é 10 vezes maior agora, 5 vezes maior. E quando há hipóxia, a ativação de um fator de transcrição que é o RIF, né? É um fator induzido por hipóxia. E esse RIF ele vai acionar uma morte. Pelo RIF normalmente é uma apoptose, é até uma morte programada. Mas se for uma necrose é um pouquinho pior. Porque a apoptose é uma morte programada. Você chama aqui 10 colegas para jantarem contigo, eles vão embora, não vai deixar uma bagunça aqui na mesa não. Se for a galera que você escolheu bem.
A necrose seria assim, uma morte não programada. Você chama 10 brothers aí, eles vêm e arrebentam a sala aqui, vão embora e deixam uma bagunça. Uhum. Então esse é um contexto que não é muito interessante quando ocorre na morte do adipócito. Então ele hipertrofia, fica sobre um contexto de hipoxemia, isso aciona uma morte. Se for mais programada, apoptose, se for um pouquinho menos programada, uma necrose. E esse momento que a célula morre, ela precisa ser, esse ambiente, ele precisa ser depurado, ser Limpo, limpado. né? E aí vem agora, os monócitos, eles se maturam aí em macrófagos, e esses macrófagos eles vão fazer meio que a remoção, a fagocitose, a limpeza. Só que pensa o seguinte, cara, esse sistema não para. Pum, morreu uma célula agora, morreu outra ali, morreu outra ali, morreu outra ali. Então a obesidade não é um problema, né? Você tem que cortar na torneira, que é o que você está introduzindo no sistema para sustentar essa obesidade. Porque o tecido adiposo ele está fazendo o que ele pode, está estocando. Só que quando você vai tendo a morte dessas células adiposas, acontece 2 eventos aí. Há um recrutamento de células imunológicas por meio de fatores quimioatrativos. Então chega mais monócitos, eles vão encontrar um ambiente mais inflamado e aí eles se diferenciam por uma polaridade chamada M1. Uhum. Então é um macrófago que ele secreta citocinas pró-inflamatórias, que daí já é um gancho para depois ligar com diabetes. E você tem um processo de fibrose. E a fibrose, olha que interessante, ela vai criar como se fosse uma rede que vai tornar esse compartimento menos plástico. Ó, expansibilidade alcançou uma limitação. Uhum. Então agora... Que isso varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. E por que isso é ruim? Porque, meu amigo, a hora que você limita a capacidade de expandir esse galpão, a gente vai começar a depositar excesso de lipídio onde? Gordura, meio do intestino, fígado, meio do intestino, fígado, pâncreas, coração, rim. Isso chama esteatose. A gente conhece esteatose hepática, mas tem esteatose pancreática, esteatose renal. Cardíaca. Cara, é o conceito, né? Isso, para ficar mais claro para o pessoal, chama gordura ectópica. É a gordura que está fora do galpão. O galpão é o quê? O tecido adiposo. Galera, tecido adiposo não é problema, é legal. É o excesso. Inclusive o excesso cuida da gente. Quando atinge um limite, a gente começa a extravasar esse depósito de gordura em outros órgãos. Quando vai para o fígado, é um grande problemão. E quando vai para o pâncreas, é um super fator de risco para o diabetes.